Fala pessoal, aqui quem fala é o Lucas. Sim, mas. Não, velho, agora não, mano. Mais um Lucas. Bom, deu pra ver que eu estou soluçando. Tentei fazer parar, não parou. Infelizmente, é o tempo que eu tenho pra gravar é agora. Se eu não gravar hoje, sabe lá quando eu vou conseguir. Tô cansado. Bom, essa é a parte 2, né? Gostei de fazer a parte 1. Vou terminar agora esse vídeo. Já tenho alguns outros vídeos já em mente para poder fazer, mas tempo. Vamos lá. Pelo Sasuke. Porém, em alguns momentos da luta, o Sasuke realmente pressionou Itachi e trouxe risco real a ele. O principal deles foi quando o Sasuke usou sua arma secreta, o Kirin, um jutsu impossível de desviar. Mas para surpresa do Sasuke e até mesmo do Zetsu, Itachi do nada saca um Exodia que tem ativação instantânea e sobrevive. E ele mesmo diz que se não fosse pelo Susanoo, teria morrido. Que conveniente, né? O jutsu certo com a velocidade de ativação certa para aquele momento. E o Susanoo realmente me incomoda, porque se ele fosse um poder somente do Mangekyo do Itachi, já seria forçado, porque os poderes estabelecidos do Itachi antes eram apenas o Tsukuyomi e o Amaterasu, dois jutsus que têm a ver com o próprio clã Uchiha, já que as habilidades dos Uchihas sempre foram genjutsus e afinidade com o estilo fogo. Então ter dois jutsus oculares que são extensões dessas habilidades, uma evolução, um aprimoramento, chamas negras e um pesadelo infinito, estaria tudo bem, mas um avatar humanoide gigante, tá né? Para os Uchihas não existe o impossível. E isso que é o pior, é um poder comum para todos os Uchihas que despertaram o Mangekyo. Aí eu fico me perguntando, alguns capítulos antes foi mostrado que o Sasuke seguiu o conselho do Itachi e foi ao local secreto dos Uchihas e leu tudo que havia escrito ali sobre eles. Com isso, ele descobriu mais sobre o Mangekyo e deu a entender que o poder mais forte dos olhos era conseguir controlar a Kyuubi, porque eles discutem que o preço para isso era cegueira. Nada sobre um Susanoo, uma habilidade comum do Mangekyo. Tudo bem ter vários poderes diferentes individuais que não foram contados naqueles documentos que o Sasuke leu. Mas o Susanoo que era comum deveria estar lá, né? Pelo menos eu acho que faria sentido. Mas você acha que acabou por aí? Só com o Susanoo? Não, senhores, estamos falando do Itachi. Ao perceber que seu ataque não funcionou, Sasuke, que já estava quase sem nada de chakra, tenta usar a marca da maldição. Com isso, perde o controle e o Sannin Cobrudo reaparece. Orochimaru é praticamente mortal, então para detê-lo e principalmente resolver o problema de uma vez, tirando ele de dentro do Sasuke, teria que ser uma técnica bem específica, né? E adivinha, Itachi saca outra Exodia. O cara simplesmente saca uma espada que consegue selar tudo que toca, dá um fim no Orochimaru. E é engraçado o próprio mangá tentando explicar o que é a espada Totsuka. Ela, nunca mencionada antes, é muito pior que o Susanoo, porque nem faz parte dele, assim como são as flechas do Susanoo do Sasuke ou as espadas do Susanoo do Madara. Não, ela é uma arma espiritual que o Itachi encontrou por aí e conseguiu instalar no Susanoo dele. Faz todo sentido, pô. Além disso, ela é uma variante da espada Kusanagi, que o Orochimaru tinha, e era uma arma física. E pra não esquecer, ainda tem o espelho de Yatta, que segue a mesma linha. O cara tem armas mágicas mais roubadas que as do Sábio dos Seis Caminhos e tá tudo certo. E tá... Vamos lá, vou tentar dar 2 pontos, né, pra não ficar muito... O primeiro ponto, sobre o Susanoo, eu acho que não foi muito bem trabalhado. Meu ponto, né, não foi muito bem trabalhado, foi algo que foi desenvolvido durante, sei lá, talvez os primeiros anos de Shippuden. Assim, tô falando mangá, óbvio. Mas, cara, como a gente nunca viu uma extensão do Mangekyo Sharingan, a gente foi vendo sempre coisas que ele pode que ele podia fazer. Então, cara, por mais assim que eu seja aquele cara que bem achar muitas coisas de, se vocês ouviram uma criança chorando, é porque é uma criança chorando, tá? Por mais que eu seja muito cético, vamos falar assim, em relação a Naruto, tipo, muitos furos, eu acho que como foi algo muito gradual, eu aceitei. Eu aceitei. Até porque você tava num clímax. Você tava ali no momento de um clímax. Eu, que não li o mangá na época, estava só assistindo o anime. Semanalmente, quinta-feira,
Saía da escola, já ia pra Lan House na época que estava saindo esses episódios. Eu não tinha computador em casa. Quer dizer, eu tinha um da Xuxa, né? Mas pelo amor de Deus. Então eu tinha que ir na Lan House. Então toda quinta-feira ia na Lan House pra poder ver um episódio. Eu ia na casa de um amigo na época. Então você tava no auge. Então assim, eu aceitei na época e hoje eu ainda aceito porque assim, estavam mostrando evoluções do Mangekyo Sharingan. Entendeu? Porque senão seria muito fácil a gente ter cobrado o Kakashi, ter usado o Mangekyo Sharingan contra o Itachi quando eles se encontraram pela primeira vez na Aldeia da Folha. Ali seria um bom momento para ele usar. Primeiro, porque ele estava na Folha, né, estava na aldeia, ele poderia esgotar, né, tipo, ficar cansado e teria pessoas para ajudar ele. Ele poderia muito bem ter usado o Kamui lá, né, tô dando um exemplo. Então dá para aceitar, vai. Dá pra aceitar. Agora sobre a espada. Essa espada Totsuka. Espada e tem um escudo que reflete, né? Que é um espelho. Assim, eu acho que esses dois foram dados pra ele. Né? Foram assim, tipo, dados que eu falo assim, foi encaixado nesse combo porque nunca mais seria usado. Vamos falar assim, tipo, ele era um personagem que ali já ia morrer, então podia usar. Vamos colocar isso aqui. E quando fala de espiritual, eu entendo que como o Susanoo é uma extensão espiritual sua, você ter armas ou, sei lá, efeitos ou outras coisas que mesclem com isso, acho que não faria, não teria problema pra mim, mas é difícil de você entender como você achou uma arma espiritual, como que, tipo, fica muitas coisas vagas. E assim, não deixa brechas para teorias de como, né? Fica só algo vago. Então assim, concordo e não concordo. Vamos colocar assim. Escudo Yata. Escudo Yata. Concordo e não concordo, mas dá pra dar, tipo, você vendo friamente hoje realmente não faz sentido, né? Uma batalha prolongada em várias dimensões diferentes, Kaguya decide dessa vez mudar para uma dimensão com gravidade aumentada, tão pesado que afeta todo mundo, mesmo a própria deusa. No primeiro disparo que ela faz contra Naruto e Sasuke, eles conseguem esquivar, mas no segundo, com a mira ajustada, ela iria acertar. Porém, Obito e Kakashi entram na frente, e no último momento, Obito usa o Kamui para teleportar o osso que acertaria Kakashi, e apenas ele é atingido, sacrificando a sua vida para que Naruto continue lutando. Depois, Naruto, com raiva, consegue acertar um belo ataque na Kaguya, arrancando seu braço e deixando seu chakra instável. Mas depois de absorver mais chakra, ela fica mais forte ainda e cria uma esfera da busca da verdade gigantesca, que era uma grande ameaça para todos ali. E se eles já não estavam conseguindo vencer a Kaguya antes, agora mesmo é que não conseguiriam. Porém, nem a morte segura os Uchihas. Obito, que estava sabe-se lá onde, já junto da Rin, decide voltar e dar seu chakra ao Kakashi, que desperta o duplo Mangekyo Sharingan, e com isso vira a mesa totalmente com seu Susanoo perfeito, que lança Kamui Shurikens e consegue passar pelos ataques da Kaguya, acertando a deusa em cheio e colocando ela numa posição onde seria selada por Naruto e Sasuke. Ela ainda tenta lidar com eles, porém Kakashi continua usando Kamui atrapalhando ela, e com isso finalmente a deusa é selada por eles. A vida e a morte deveriam ter pelo menos algumas regras, mas o Obito quebra tudo. Como ele voltou por vontade própria e conseguiu dar os poderes ao Kakashi? Como o Kakashi conseguiu usar os poderes se nem tinha os olhos mais? Kakashi, que naquele momento estava muito atrás de Naruto e Sasuke, praticamente um inútil, como foi reforçado por eles mesmos, do nada vira um semideus. Foi brabo demais, mas não faz sentido. Obito é meu personagem favorito, mas o que ele fez aqui, pelo amor de Deus, né? Cara, aqui é foda, mas vamos lá. Nesse ponto, eu já tava vendo mangá, porque eu fiquei, se eu não me engano, de 2 a 3 anos sem assistir Naruto, porque era muito filler. Tipo, lançava um episódio ou parte de um episódio ali, depois um filler, e assim, se não só o começo era o episódio do anime e depois um filler, e eu perdi a paciência. Fiquei uns 2 anos, 3, por aí, tô chutando, mas por aí, 1 ano e meio, de 1 ano e meio a 3 anos sem ver Naruto.
Só fui voltar a assistir nos últimos episódios, basicamente. No final da luta com a Kaguya, que eu fui ver. Por aí. Mas eu parei, tipo, bem antes da guerra, assim. Bem antes da guerra? Pô, agora não vou lembrar. Pô, ficar lembrando negócio de mais de 10 anos atrás. Putz. Antes do Madara aparecer, eu parei de ver. Aí depois eu vi um episódio ou outro, já com o Madara e tal. No caso que ele apareceu. E no episódio que ele apareceu, especificamente, tipo, saiu o episódio, eu vi. Aí eu tava esperando mais, fui vendo alguns episódios. Aí depois foi enrolando, dali em diante eu parei. Aí eu parei de assistir. E quando eu fui voltar a assistir, já era lá pro final da luta com o Kaguya. Aí vocês veem aí quantas semanas passou. Mas fiquei muito tempo sem ver Naruto. Então, no mangá, é algo muito mais, tipo, daquela emoçãozinha. No anime, depois que você já viu quase que de tudo, aquilo fica, tipo, cara, quem é essa? Da onde que ela apareceu? Mas vamos focar no... Assim, não dá pra engolir, realmente. Eu acho que foi muito negócio de... fica muito negócio de fanboy, né? Tipo, pô, como seria o Kakashi com os 2 Sharingan? Ou qual seria o Mangekyo dele? Assim, tipo, o Suzano. Acho que fica muito nisso. Então, eu vejo mais como um fanservice. Mas não foi tipo algo muito legal assim, não. Porque a gente para pra ver que o negócio ficou só luta de Megazord. Complicado, né? E ainda tem a luta do Sasuke e o Naruto depois, que aí sim você vê que é Megazord puro. E essa aqui rompeu as barreiras entre a ficção e a realidade. O personagem saiu do mangá e se transformou no próprio editor do Kishimoto. De quem eu estou falando? Claro, de novo, dele mesmo, né? Itachi Uchiha. Depois do show que ele deu contra o Nagato, Itachi acaba se encontrando com o Sasuke e ambos vão confrontar o Kabuto para parar o Edo Tensei. Ele é um jutsu problemático, que não tem fraquezas. Ele não pode ser desfeito apenas matando o usuário. Então o plano é colocar Kabuto em genjutsu e obrigá-lo a desfazer o jutsu. Parece simples, porém é impossível, porque Kabuto mostra ter um grande poder e um pacote de habilidades que são counter de tudo que os irmãos Uchihas podem fazer. Kabuto é tão superior a eles que consegue até colocar os Uchihas em genjutsu. Ele dá com a cobra na cara dos dois em todos os aspectos. Até modo sábio e infeliz tinha. Nem de visão o cara precisava para lutar, além de ter a vantagem do local da batalha. Totalmente imune a tudo que eles poderiam fazer. Então, já que os Uchihas estavam encurralados numa situação impossível que ele mesmo criou, o menino Kishimoto resolve como? Vendo que é impossível usar o Tsukuyomi e colocar o Kabuto em genjutsu, Itachi simplesmente saca outro Exodia. Dessa vez o Izanami, um genjutsu ocular que justamente não precisa afetar o sentido da visão. Depois disso, sinceramente eu não sei pra que o Kishi se dá o trabalho de tentar explicar. Ele diz que é um jutsu que prende o alvo em um ciclo infinito de eventos, forçando ele a confrontar suas ações e aceitar a realidade, e que ele é ancorado pelas sensações e não pela visão. Cara, essa altura do campeonato nada importa mais. Esse jutsu louco não foi um exódio apenas para acabar com o Edo Tensei naquele momento. Também foi um exódio para o futuro, porque esse jutsu foi capaz de desencadear uma cadeia de eventos que vai fazer o Kabuto curar o Sasuke, que estava à beira da morte e não tinha mais salvação. E Sasuke morrendo ali, nada de chakra Rikudo para selar a Kaguya e salvar o mundo. Meu Deus do céu, Itachi Uchiha derrotou a Kaguya. Sei lá, eu acho que a forma como o Kishimoto decidiu representar o Itachi prejudica o próprio personagem. Eu vou deixando de vê-lo como um personagem real e começo a vê-lo apenas como um plot device. A frase dele dizendo que a fraqueza de um jutsu que não tem fraquezas é justamente a própria existência dele, apesar de em um primeiro momento parecer épica, em um segundo momento chega até a ser cômica, pô. Me tira até risada.
Tipo, é o próprio personagem confessando que ele é um deus ex-máquina ambulante. É o Kishimoto confessando que quando se trata do Itachi, ele está disposto a fazer qualquer coisa. Ele vai até onde for necessário, não importando se é extremamente forçado. Então, quando eu vejo vídeos dizendo que o Itachi derrotaria todo mundo, não tem como não dar risada, né? Não tem como discordar. Derrotaria mesmo. Como não? Se esse é um meme criado pelo próprio autor. Assim, pelo jeito acabou, né? Cara, sobre o Itachi na minha época de jovem, Itachi era brabo demais, né? Eu lembro, minha época de MSN, a minha fotinha era do Itachizinho mexendo o cabelo. MSN. Eu acho que quando ele fala na parte que a fraqueza do Jutsu seria ele, acho que é pensando no Jutsu em si, né? E o que ele poderia usar. E ele já tinha meio que um counter, né? Pro Sasuke, no caso, né? Pra ele não invadir a vila, né? Pra deixar ele dócil. Que foi usado mais cedo, foi usado contra ele mesmo, no caso o Itachi, que o Itachi depois aparentemente conseguiu usar de novo contra o Kabuto, né, de uma forma mais... Então assim, é um vídeo muito bom, gostei, tem 7 pontos, mas eu acho que facilmente ele ia conseguir botar uns 20. Sobre esses últimos pontos, sobre o Itachi, as pessoas super valorizam ele, o Itachi deixando bem claro que assim, por mais forte que ele fosse, mais rápido e ágil que ele fosse, Minato acabava com a brincadeira muito rápido, antes dele pensar em usar algo, né, no meu ponto de vista, tá? Então, assim, Itachi muito bom, mas é muito subestimado, muito subestimado, né? Então, não tem muito o que falar sobre ele, né? Acho que hoje em dia já foi-se o tempo das pessoas achar que ele sola todo mundo. Na minha época, quando eu era criança, sim, era de se achar que ele solava todo mundo. E também porque lá no começo do Shippuden, 2007, 2008, não lembro agora. Mas hoje, mano, por favor, né? Eu acho que até o Killer Bee ganha dele. Aí eu vou soltar isso aí e já vou sair do vídeo, tá? Deixar o vídeo por aqui. Obrigado por quem chegou até aqui. Valeu.